Já está entre nós o Bispo Maurício. Queremos recebê-lo com muito carinho. A Igreja Pão, Peixe e Brasa está muito feliz em receber o Senhor e que Deus lhe use poderosamente hoje. Antes de eu passar para o Bispo Maurício, eu quero convidar o pregador Arthur, pregador da casa. É um jovem virtuoso. Glorifique a Deus pela vida do Arthur, em nome de Jesus. Estenda as mãos para ele. Diga, em nome de Jesus, seja usado poderosamente. Amém? Mais forte, irmão. Ele não sentiu a virtude aí, não. Em nome de Jesus, seja usado poderosamente. A paz, Senhor Jesus. A paz, Senhor Jesus. Quero agradecer a oportunidade, Pastor João, família pastoral, aos irmãos e principalmente gostaria de agradecer essa rica oportunidade a Deus. Uma grande honra estar pregando aqui justamente no primeiro dia do seminário de intercessão. Serei breve, hoje meu papel vai ser preparar o terreno para o que virá após. E hoje eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 25. Os que puderem ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 8. E assim diz a palavra do Senhor. E Davi ouviu no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E Davi enviou 10 jovens. E Davi disse aos jovens: Subi ao Carmelo e ide até Nabal, e saudai-o em meu nome. E assim direis àquele que vive em prosperidade: a paz seja contigo, a paz seja com tua casa, e a paz seja com tudo o que tens. E ora, tenho ouvido que tu tens tosqueadores. Ora, os teus pastores que estavam conosco, nós não o ferimos, nem houve qualquer coisa que lhes afastasse, todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus jovens, e eles te mostrarão. Portanto, permite que os jovens encontrem favor em teus olhos, pois chegamos em um bom dia. Rogo-te o que quer que venha à tua mão, aos teus servos e a teu filho Davi. Bom, estamos diante de um texto em que, de certa forma, ele não é muito conhecido, mas também ele é um tanto quanto popular. Se nós lermos esse capítulo desde o início até o final, do versículo 1 até o versículo 44, veremos que ele é dividido em pelo menos 5 partes. A primeira parte, contendo apenas o versículo 1, e apesar de ser apenas um versículo, ele nos contará bastante informação. Por exemplo, no versículo 1 dirá em que Samuel havia morrido, e no mesmo versículo irá nos contar em que os israelitas vão se juntar na terra de Ramá, onde sabemos onde foi que Samuel viveu. E ainda os israelitas, além de se juntarem, eles vão prantear a sua morte. E nesse espaço de tempo, Davi, junto com seus 600 homens, partem até o deserto de Parã. Agora, a partir da segunda parte, em que vai do versículo 2 até a quinta parte, vão estar completamente interligados. Não que a primeira parte não esteja, mas da segunda até a quinta parte vão até conter os mesmos personagens, sendo eles Davi, Nabal e Abigail. Como é dito na Bíblia, Nabal era um homem próspero. Não era à toa em que Nabal tinha aproximadamente 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E na época, como todo bom dono de terra se faria, ele estava tosqueando as suas ovelhas. Afinal, estava na época da tosquia. Mas, apesar de tudo isso, apesar de toda a riqueza que ele possuía, ele ainda era alguém corrompido pelo poder. Ele era alguém grosseiro. Ele era mau em tudo que fazia. Porém, ele tinha uma mulher, cujo nome era Abigail, em que era o completo oposto de Nabal. Abigail era uma moça bonita, era alguém inteligente,
E a Bíblia ainda vai ressaltar em que ela era uma mulher sábia. E Davi, sabendo que Nabal estava no Carmelo, envia 10 jovens até a presença de Nabal para pedir um pouco do que ele possuía. Porém, esses jovens foram mal vistos por Nabal e acaba expulsando eles. Davi, sabendo disso, ele se enfurece. Afinal, ele havia protegido alguns seus pastores, tosqueadores, como podemos falar. E Davi se enfureceu e chama aproximadamente 2/3 de seus homens. Isso equivale a 400 homens. Os outros 200 ficaram no acampamento, segurando a bagagem todos. Esses 400 homens tingiram suas espadas e seguiram Davi. E Abigail ficou sabendo do caso a partir de um dos servos de Nabal, que o contou de toda a situação. Então ela pega uma grande quantia de alimentos, bota sobre alguns jumentos e manda esse servo levar aquele jumento cheio de carga até Davi. E quando ela chega até a presença de Davi, ela vai e se prostra diante dele. Então faz um discurso que consegue convencê-lo a mudar aquilo que ele já havia determinado. Após ambos voltarem para casa, Davi indo para o acampamento e Abigail voltando para casa, ela se depara com um banquete feito por Nabal. E se deparou com Nabal embriagado. Então ela esperou chegar até o amanhecer para poder contar a notícia. E quando ela conta a notícia para Nabal, Nabal amortece de medo, porque soube do risco que correra. Mas, mesmo tendo amortecido, apesar de estar paralisado, ele ainda não se arrepende daquilo que havia feito. E então, depois de 10 dias, o Senhor fere e o mata. Bom, já falamos o suficiente. Já falamos a primeira até a quarta parte. A quinta não precisamos, não iremos falar hoje. Basicamente é quando Davi irá se casar com Abigail. Bom, a partir daqui iremos tomar um outro rumo. Não vou me adentrar tanto na vida nem de Nabal, nem na vida de Davi, e nem na vida de Abigail. Eu até posso me adentrar um pouco na vida dela. Afinal, o rumo que hoje tomaremos está interligado com a vida dela. Hoje, o rumo que iremos tomar é sobre intercessão. Vamos iniciar com uma pergunta simples. O que é a intercessão? O ato de interceder? De uma forma simples, da maneira literal, interceder quer dizer literalmente mediar. Ou, em outras palavras, irá significar se colocar no outro e defender sua causa. Um exemplo disso está em Colossenses, no capítulo 1, versículo 9, que diz assim: por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e desejar que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Agora, de uma outra forma, a explicação sobre o que é o ato de interceder, a intercessão é o que irá mover a mão de Deus. Não é à toa que o próprio Cristo não ensina nenhum de seus discípulos ou seguidores a pregar, nada disso. Ele vai ensinar os seus discípulos a orar e a interceder pelo próximo. Por exemplo, olha o que Paulo vai nos ensinar em Efésios, no capítulo 6, no versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Agora, desviando um pouco o foco, preciso falar algo sobre Nabal. Faltava a Nabal duas virtudes que são imprescindíveis para qualquer ser humano aqui na Terra. E quais são elas? A humildade e a generosidade, no qual faltava Nabal. E nele não havia nenhum traço de bondade. E essa é a primeira lição que tomamos hoje. Se acaso algum dia melhorarmos de vida, glória a Deus, mantenhamos nosso íntimo equilibrado na bondade e na humildade e sejamos generosos. Haja ricos, hajam assim. Que o dinheiro jamais ofusque, jamais mude a nossa essência em Cristo e não ofusque o Senhor em nossas vidas, fazendo-nos deuses. Aliás, a tradução do nome Nabal irá significar literalmente sem juízo. E é mesmo sem juízo todo aquele que falta essa vida tem um Nabal como paradigma.
Nabal, ele se livrou de ser morto por Davi. E por quê? Porque Abigail interveio e teve sucesso. É tanto que a Bíblia irá nos dizer em que quando Nabal soube por Abigail o risco que correra, Nabal fica paralisado e acaba ficando nessa situação por 10 dias. E de 10 dias após esse fato, pela justiça divina, Nabal morre. E essa é outra lição que aprendemos aqui nesse texto. A justiça divina não falha. Agora eu volto. Para mim, existe algo essencial em qualquer intercessor, intercessora. Mas o que é este essencial? Para mim, o essencial intercessor é a sensatez, a sabedoria. Por acaso, conseguimos interceder por alguém, fazer algo do tipo com imprudência? Será que Abigail teria conseguido ter sucesso caso ela fosse imprudente? Como aquelas 5 virgens em que aparece lá em Lucas. Graças à sabedoria de Abigail, ela consegue salvar dezenas de pessoas. E ainda para ser honrada por Deus, ela entra na história de Israel. E para ser honrada por Davi, ela ainda se casa com ele. Tem uma coisa que nós precisamos na nossa sociedade atual. Na verdade, desde os tempos antigos. E o que é isso? São intercessores para o reino. Existem diversas passagens na Bíblia em que vai contar sobre isso. Isaías, Ezequiel e Jeremias. Quer ver um exemplo? Jeremias capítulo 5, do versículo 1. Corra para lá e para cá através das ruas de Jerusalém, e veja agora, e sabe, e busque nos seus lugares amplos, se puder encontrar um homem, se houver alguém que faça juízo, que busque a verdade, e eu vou perdoá-lo. Aqui ele diz que se tivesse achado um homem que amasse a verdade e praticasse a justiça, ele teria perdoado toda a cidade de Jerusalém. O destino da cidade de Jerusalém estava semelhante à de 2 cidades significativas que aparecem em Gênesis. E quais são elas? Sodoma e Gomorra. Todas essas 3 cidades estavam no destino de uma única pessoa. Deus estava dizendo, se eu puder encontrar uma única pessoa. Agora quer ver outro capítulo? Ezequiel, capítulo 22. Aqui no versículo 30. E eu busquei por um homem entre eles, que fizesse o cerco, e que se pusesse na brecha diante de mim, pela terra, para que não a destruísse. Mas eu não encontrei nenhum. Mais uma vez, Deus estava procurando por uma pessoa que se colocasse na brecha e restaurasse o muro de tal modo que não fosse preciso mais destruir a cidade de Jerusalém. Neste capítulo, o profeta estava falando sobre a cidade santa, onde o rei se valia de sua posição para tratar seus súditos com crueldade. Os governantes usavam seus cargos para poder ganhar ganhos pessoais. E os sacerdotes? Sacerdotes não faziam mais distinção daquilo que era sagrado e daquilo que era profano. Será que isso não se assemelha com a nossa situação atual? Muitos hoje parecem estar relaxados, semelhantes a Sodoma, Gomorra, e nessa situação até Jerusalém. As pessoas acabaram perdendo o amor um pelo outro. E isso com o tempo acabou virando uma idolatria. Cadê os nossos intercessores? Agora finalizo. Cadê Abigail? Mal vemos hoje pessoas fazendo a obra. Não vemos mais pessoas nas ruas orando um pelos outros. E mais uma vez eu pergunto, cadê os nossos intercessores?
Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e nós cearemos juntos. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. E hoje, agora para finalizar, que o Senhor hoje restaure seu coração e a sua mente, e que Ele possa te entregar a sabedoria de Abigail. E mais uma vez agradeço a oportunidade. Meu Deus. Dá para aplaudir com mais força, né? Aleluia. Só vou subir depois que você descer. Queridos, vamos ficar em pé. Quero convidar aqui o Bispo Maurício, pastora Cida. Vem aqui. Coisa linda, né? Você vê um... Tá com quantos anos agora, Arthurzinho? 13 anos. Ele começou lá no hotel conosco há 8 anos atrás. Eu acho que 5 anos. Com 5 anos ele começou. Deixa seus filhos brincarem de culto dentro da sua casa. Eu sou fruto de brincar de culto no quintal, na roça. Fazer ceia com suco de melancia, kisuke. Deixa os meninos fazer a ceia deles. Brincar de rodar. O meu neto já fala em mistério. O menino com 1 ano e poucos meses já fica rodando. Deixa os meninos brincar de mistério, brincar de língua estranha. Deixa eles brincarem. Deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar. Vai você ficar comprando arma para criança, compre Bíblia. Faça culto com eles, deixa eles cantar, deixa eles brincarem. Começou assim, ó, com 5 anos de idade, ele e o irmão. O irmão vai ministrar na quarta. Olha aí, que coisa linda.